De Deus, e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Vou ler 3 versículos. A cura de um leproso. Está escrito assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem, podes limpar-me. E Jesus, movido-se de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Olha essa história que linda. Versículo 41. E Jesus, movido-se de grande compaixão. O milagre aconteceu aqui pela compaixão do Senhor Jesus. Estendeu a mão, coisa que não podia fazer, e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Nós vamos aprender com essa história que esse homem aqui, ele era doente, leproso, mas ele era muito inteligente. Ele, quando pede ao Senhor, ele usou de tamanha sabedoria para que o milagre acontecesse. Nós vamos aprender com esse texto 3 lições que fez com que esse homem fosse curado. Você crê que Jesus se compadece das nossas enfermidades? Quem crê nisso? Pastor, eu creio que Jesus tem amor por mim e que Jesus nunca vai me desamparar. Quem crê nisso? Que Jesus é compassível, amoroso, que nunca vai nos desamparar, porque isto está escrito em sua palavra, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nos dias maus o Senhor também estará conosco. Quem crê nisso? Então vou reler mais uma vez o versículo 41, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Agora mais uma vez, bem alto e bem forte, para acordar todo o Campo Belo que está dormindo. E você que não está dormindo também vai falar bem alto e bem forte. Vamos lá? Repita comigo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Diga: Jesus, tenha compaixão de mim. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu recebo esta palavra. Eu creio que Jesus se compadece das minhas fraquezas. Eu creio que Jesus tem amor por mim. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro e os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se assente, por gentileza. Essa história desse homem leproso foi o primeiro homem a ser curado pelo Senhor Jesus. Jesus curou alguns leprosos, e os mais conhecidos são aqueles 10. Quem se lembra dos 10 leprosos? E quantos que voltaram para agradecer? Exatamente isto. Jesus curou alguns leprosos,
E naquele tempo de Jesus, existia muitos enfermos, pessoas com diversas enfermidades, lepras, doenças nos olhos, doença nos ouvidos, tinham coxos, paralíticos, enfim, tinha muitos doentes na época de Jesus, e não só na época de Jesus não, também nesse tempo que nós vivemos tem muitos doentes, né? Pessoas que precisam do milagre. E eu sempre digo que o milagre não é para quem precisa, o milagre é para quem busca. E se formos ver por um lado, a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus, não estendeu a todos. Foram somente algumas pessoas beneficiadas, né, que receberam milagres por causa da compaixão do Senhor. Outras alcançaram milagres através da fé, ou porque buscaram ao Senhor. Então o milagre não é para quem precisa, porque tem muitas pessoas precisando do milagre, mas o milagre é para quem busca. Já disse, né, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é prêmio, recompensa, e galardoador aquele que dá, galardão a recompensa. Então quer dizer que quando eu aproximo-se do galardoador, que é aquele que dá, que é Deus, eu recebo o galardão, que é a recompensa. Então eu tenho que buscar, o galardoador para aqueles que o buscam, ele recompensará aqueles que o buscam. Então o milagre não é para quem precisa, o milagre é para quem se aproxima de Deus, para quem busca o Senhor. E este homem, por exemplo, ele se aproximou de Jesus, ele foi buscar o seu milagre. Como eu disse, né, Jesus operou muitos milagres e realizou milagres de cura de lepra. Este homem era um homem leproso, e a lepra era uma doença mais temida da antiguidade. Ninguém queria essa doença, mas quem é que quer doença, né? Mas esta doença era mais temida da antiguidade, não só por ser uma enfermidade que destruía o corpo humano. Quando a lepra pegava na pessoa, uma pessoa leprosa, a lepra começava a comer a carne dela, comia os dedos, comia a carne, deixava a pessoa no osso. Então ia corroendo a carne humana por causa da lepra. E as pessoas, além de serem leprosas, elas exalavam um cheiro, um odor muito forte. Ninguém conseguia ficar próximo de um leproso, ninguém. E tinha lei para isto. O homem leproso, ele ficava longe da sociedade. As chagas, ou seja, as feridas da lepra desenvolvidas, desfiguravam o enfermo, deixava o homem ou o ser humano irreconhecível. E além disso, causava para aquela pessoa que visse um leproso, ou que passasse perto de um leproso, causava enjoo, nojo, náusea, por causa do odor, do forte cheiro da lepra. Então a pessoa que tinha uma lepra era rejeitada, era desprezada e esquecida pela sociedade e condenada pelo sacerdote, porque o sacerdote tinha que avaliar o leproso para ver se aquela lepra era contagiosa ou não, e aí ele que ia decretar qual era o fim da pessoa. Se fosse uma lepra contagiosa, a pessoa tinha que sair do arraial, ou seja, da companhia, né, das pessoas, né, da casa onde estivesse, do meio do convívio da sociedade, e tinha que morar em um lugar separado, geralmente no meio do mato, em aldeias. É como se fosse um leprosário, um hospital para aquilo. Não é hospital, mas é como se fosse, vivia lá, esquecido pela sociedade, esquecido pelo sacerdote que avaliava e dava o parecer daquela lepra. Então, muitas pessoas temiam essa doença porque sabiam que a lepra ia excluir esta pessoa da sociedade.
E não só da sociedade, mas do convívio familiar. Então ninguém queria de maneira alguma ser atingido por essa doença que era temida na antiguidade. Até nos dias de hoje, né? E as pessoas que tinham lepras, quando alguém olhavam para elas, diziam que era juízo de Deus, que eram por causa do pecado. A pessoa está sendo maldita, castigada pelo Senhor. Era assim que os religiosos compreendiam a lepra. Opa, a pessoa é leprosa, então está sendo condenada por Deus. Deus está castigando a pessoa por causa do seu pecado. E o próprio Deus mandava essa pessoa se afastar. Era uma lei do Senhor. Lá em Números capítulo 5, versículo 1, vai dizer, olha a ordem de Deus para um leproso, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial, do arraial quer dizer da companhia, né? De todo leproso, e a todo o que padece fluxo, que também era uma lei de Deus, quando a mulher, né, no seu ciclo menstrual não fosse regulado, e ela tinha como aquela mulher do fluxo de sangue, também tinha que ser rejeitado pela sociedade. Essas duas enfermidades, lepra e fluxo de sangue, deixava a pessoa longe. Olha lá. E todo o que padece de fluxo, e a todos os imundos, por causa de contato com algum morto, e desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, como Deus ordenou, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então começou a exclusão, né? Você é leproso, pode ir embora, você não vai viver conosco, não vai estar no meio da sociedade, você tem hemorragia interna, um fluxo de sangue que não para, você também será rejeitada, desprezada, vai morar num lugar isolado. E ninguém podia tocar nela, e nem a mulher que tinha um fluxo de sangue podia tocar em alguém que era puro, nem o leproso podia também se aproximar. A lepra causava separação social, tanto a lepra quanto esse fluxo de sangue que aquela mulher hemorrágica tinha. O leproso tinha que ser isolado do restante da comunidade, não teria mais contato com a sua família, estaria separado para sempre da sociedade, se não houvesse um milagre. Então lá no meio do mato, com o passar do tempo, essa pessoa iria morrer, por causa da doença. E ninguém podia ir lá, e nem os que estavam lá no meio do mato, leprosos, pessoas com fluxo de sangue, podiam se aproximar da sociedade. Então ficavam esquecidas essas pessoas, por causa de uma lei de Deus. Então o leproso não podia nem se aproximar de ninguém, a menos de 2 metros de distância. Tinha que ficar uma distância de 2 metros. E quando houvesse um vento muito forte, tinha que ficar a cerca de 45 metros de distância de qualquer pessoa. Então era uma coisa separada, igual a Covid, quando teve aqui, que ninguém podia se aproximar de ninguém. Ninguém podia entrar na casa da pessoa que tinha Covid, nem tocar em algo que a pessoa tocou. Mais ou menos isso, a Covid separou muita gente. Não podia mais tocar, não podia abraçar, não podia beijar, não podia mais andar próximo, né? Tinha até uma distância comparado aí de 2 metros, se eu não me engano, na época, que era 2 metros de distância, uma pessoa que estava contaminada com a Covid. Eu não sei se você se lembra disso, mas a Covid afastou muita gente. É como se fosse a Covid aqui, mas claro que essa doença é pior do que a Covid, né? Então 2 metros a distância da pessoa que era pura, uma pessoa sã, e 45 metros a distância por causa do vento. Além disso, o leproso tinha que cobrir a boca ao falar. Ele não podia estar descoberto, tinha que cobrir a boca ao falar, para não propagar a lepra
e ainda tinha que gritar quando estava à distância. Se alguém fosse ao caminho dele, ele tinha que gritar: leproso, imundo, imundo sou, para que aquela pessoa à distância já não se aproximasse mais do leproso. Então ele era praticamente rejeitado, era uma ordem de Deus. E lá em Levítico fala exatamente sobre isto, né? Levítico capítulo 13, versículo 1 e 2, que vai falar da lepra, que era a lei de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, que eram sacerdotes, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, que corrói, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos que eram sacerdotes, e eles queriam avaliar a lepra. O homem, quando na pele da sua carne, já li isso aí, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, se o pelo na carne se tornou branco, vai vendo, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote vendo, declarará imundo. Então a partir daí essa pessoa estaria rejeitada da sociedade. Você é imundo, você tem que ir embora da sociedade. Você não pode mais conviver com ninguém, nem com a sua família. Mas para onde eu vou? Você vai procurar um lugar no meio do mato. Você vai morar para lá. E você não pode nem pisar o pé mais na cidade. Então o sacerdote declarará imundo. Aí no versículo 44 ao 46, ele vai dizer como que o leproso tinha que se comportar. O leproso é aquele homem imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, tudo era contaminado. Em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. Se fosse casado, deixa a mulher. Se tivesse filhos, deixa os filhos. Se tivesse uma casa, deixa a casa. Vai ter que morar só. E a sua habitação será fora do arraial, ou seja, fora da sociedade, fora da cidade. Aí aquela pessoa ficava lá, esquecida pelos sacerdotes, esquecida pela sociedade, jogada à própria sorte, lançada à própria sorte, ou por um milagre ser curado, por uma compaixão do Senhor, pela graça de Deus ter alcançado ele, ou esperar o tempo da sua morte, e até a lepra ia corroendo, ia comendo o corpo todo, até chegar ao fim de vida dessa pessoa, né? Então olha o que a lepra causava. Era uma doença muito terrível, como o caso desse homem aqui. Ele se aproximou de Jesus, coisa que ele não podia fazer. Ele tinha que ficar a uma distância de 2 metros, e se fosse um tempo de vento muito forte, 45 metros. Mas Jesus teve o que dele? Compaixão, por ver ele naquela situação. Jesus teve compaixão deste homem, e ele se aproximou de Jesus, e Jesus também vai se aproximar dele. Olha, um se aproximou do outro. Claro que esse homem violou a lei de Deus, que não podia se aproximar, mas ele já está entre a vida e a morte, o que ele vai esperar mais? E Jesus teve compaixão, e a palavra compaixão é uma palavra de etimologia latim que quer dizer compassione, que
tem por significado sofrer juntos. Então Jesus sofreu por aquela situação daquele homem. Então compaixão é isto, é quando você se compadece para o sofrimento alheio de uma pessoa. Sofrimento alheio. Uma pessoa que está sofrendo e você nem o conhece, viu? Quantas vezes você passa por aí, você vê o estado de uma pessoa que mora debaixo de ponte, uma pessoa doente, e você se compadece por aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa não tendo um vínculo familiar contigo, mesmo você nunca tendo visto essa pessoa em sua frente, nunca tenha visto e você se compadece de tal pessoa. Isso é compaixão. É você como se você estivesse no lugar de tal pessoa, como se Jesus vivesse o que esse homem estava vivendo. Jesus toma para si aquela dor e aquela separação da sociedade, aquele isolamento que causaram neste homem. Este homem estava só, não tinha abraço de ninguém, não tinha carinho de ninguém, não tinha visita de ninguém. E se ele tivesse família, nem a família que quisesse não podia se aproximar dele, nem vê-lo. Então, além de Jesus se compadecer dele, Jesus se aproxima dele. Ou seja, Jesus quebrou o paradigma religioso ao tocar o leproso. O que esse homem mais desejava, além de ser curado, era um toque que ninguém podia tocá-lo. E Jesus o tocou. O tocou ele de uma forma que ele se sentiu acolhido pelo Senhor, onde ele era rejeitado pela sociedade. Portanto, Jesus quebrou o paradigma. Por que eu digo isso? Porque Jesus poderia ter liberado uma palavra de cura à distância. Não precisava Jesus se aproximar dele, nem muito menos tocar nele para ser curado. Por quê, pastor? Porque Jesus operou muitos milagres à distância. Você quer exemplo de alguns? Vou te dar um exemplo dos 10 leprosos. Você lembra dos 10 leprosos? Que conta essa história em Lucas capítulo 17, que fala que Jesus entrou em uma certa aldeia, onde estavam os leprosos. Nem fala o nome da aldeia porque era um lugar rejeitado, esquecido. Passou por Samaria e entrou por uma certa aldeia, que não fala o nome dela. E onde estavam 10 leprosos com a mesma situação, com a mesma doença. E diz a palavra que à distância eles gritaram, porque eles sabiam que não podia se aproximar da sociedade, nem se aproximar da cidade. Eles tinham que ficar a uma distância de 45 metros, com vento forte, e 2 metros não podia se aproximar de ninguém. E diz a palavra que eles levantam a voz, clamando a Deus, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa misericórdia que eles estão pedindo, eles estão sentindo a dor na alma, da rejeição, do abandono das pessoas, da condenação do sacerdote, porque os sacerdotes que os condenou, segundo a lei de Deus. E eles estão lá aflitos, desesperados: tenha misericórdia de nós, Jesus. E Jesus à distância, ele realizou o milagre. Ele disse: vai e mostre, ide aos sacerdotes e mostrai-vos. E diz a palavra que eles saíram ao caminho, até chegar ao templo, até chegar ao sacerdote, e eles foram curados. Curados ao caminho de chegar até o templo, até chegar ao sacerdote, na cidade de Jerusalém. E um deles, vendo que estava curado, voltou para agradecer a Jesus. Jesus realizou o milagre à distância. O outro milagre à distância foi o criado do centurião de Cafarnaum, que disse: Jesus, não precisa entrar na minha casa não, diga somente uma palavra, e o meu criado sarará. E Jesus disse: nunca tenho visto tanta fé em Israel como desse homem. E de imediato, quando Jesus liberou a palavra de cura, o seu criado, que estava moribundo em cima de uma cama entre a vida e a morte, ele se levantou da cama e foi curado.
de imediato quando a palavra foi liberada, sem precisar Jesus entrar na casa do centurião de Cafarnaum. Outro caso aconteceu com o filho de um oficial do rei, que pediu desesperadamente que Jesus fosse em sua casa, em Cafarnaum, que o seu filho estava morrendo entre a vida e a morte, e que ele estava desesperado, que Jesus tinha que ir lá na casa dele. Aí Jesus disse: vai, o seu filho vive, creia. E quando ele chegou em casa, o filho dele estava curado, à distância, sem precisar Jesus colocar um toque, sem precisar Jesus colocar as mãos sobre o homem. Outro caso da mulher cananeia, que saiu de Tiro, Sidom, atravessou quilômetros e quilômetros de distância para chegar até Jesus, e ela desesperada, pedindo para Jesus ter misericórdia dela, da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus não atendeu no primeiro pedido, também no segundo pedido, mas diz a palavra que a mulher insistiu, se humilhou diante do Senhor, e Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai, porque a sua filha está curada. À distância, Jesus liberou um milagre. E por que agora aqui ele vai tocar no homem? Se ele podia muito bem fazer a mesma coisa que ele fez com essas pessoas, e o milagre aconteceu. E por que Jesus vai tocar? Porque ele vai tocar onde ninguém tocava. Ele vai dar um toque nesse homem, não só para curar a sua enfermidade, mas para curar a sua alma, da rejeição, do abandono, da onde as pessoas viraram as costas para esse homem. Jesus não só cura a sua enfermidade, Jesus também cura a sua alma, a dor da sua alma, a dor da rejeição. Receba o toque de Jesus. Jesus sempre se compadece das nossas fraquezas, das nossas limitações. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 1, Jesus sempre tem compaixão daqueles que a sociedade os rejeita. Viu? Aqueles que muitos viram as costas, Jesus o abraça, Jesus acolhe, Jesus ama, Jesus perdoa. Os religiosos gostavam muito de acusá-los, de condená-los e rejeitar a pessoa que estava numa situação como esta. Mas Jesus disse que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, para os curados. E Jesus disse que não veio para condenar as pessoas, para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Enquanto esse homem sofreu rejeição, condenação, Jesus o abraçou, Jesus o acolheu, Jesus tocou nele. E quando o santo toca no que é impuro, o impuro passa a ser santo. Viu? Jesus tocou no homem impuro, ele passou a ser puro, porque Jesus purifica todo pecado. Jesus sara toda a dor da alma, do espírito, e a dor das suas doenças. Ele sara todas as enfermidades. Jesus entra onde ninguém entra. Jesus sara onde é impossível sarar. Jesus cura onde não há mais cura. Esse é o poder do nosso Cristo. E naquele tempo, Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14, veja o que diz a palavra. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apertado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Verso 14, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído do quê? De íntima compaixão para com ela. E o que ele fez? Curou os seus enfermos. Somente o amor de Jesus cura.
viu? Ele cura todas as enfermidades. A compaixão dele curou esse homem, curou todas as enfermidades. Mas eu quero chamar a atenção nesse texto por o que esse homem fez. Esse homem foi muito inteligente, viu? Ele era leproso, doente, mas não era burro. Ele era um homem muito inteligente. Porque quando ele vai pedir para Jesus, olha a forma que ele pede. Versículo 40 de Marcos capítulo 1. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, implorando a Jesus, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem, podes limpar-me. Pedido sábio, né? Por que um pedido sábio? Porque ao invés dele falar assim, ele poderia falar de forma errada, dizendo: se podes, Jesus, limpa-me, se podes. Quem que falou dessa maneira? Se podes. Você lembra do filho do homem que era um jovem lunático, que sofria com os demônios desde a infância? Você se lembra dessa história? E o pai, desesperado, não sabia mais o que fazer, e o demônio incorporava nesse jovem e jogava ele nas águas para matá-lo afogado. O pai corria, tirava das águas, jogava esse jovem no fogo, morrer queimado. O pai tirava ele do fogo. Então imagine quantas marcas que esse jovem não tinha pelo corpo, e o pai já não sabia mais o que fazer. Desesperado, o pai amarrava com correntes, o demônio incorporava nele, ele quebrava. E o pai muito aflito, porque desde a infância, desde criança, 3, 4 anos, o demônio pega essa pessoa, e vai crescendo com ele se torna um jovem, tem para lá de 20 anos, e o demônio continua nele, querendo matá-lo, e o pai corre desesperadamente, tira da água, tira do fogo. O pai leva para os discípulos de Jesus, pedindo para os discípulos expulsá-lo, o demônio, e nenhum dos discípulos de Jesus conseguiram, e o pai já não sabia mais o que fazer. Aí Jesus olha aquela cena, e o pai desesperado, diz: Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos te curarem, não conseguiram, e agora eu trago para o Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se tu podes, vem cá, Jesus pode? Jesus pode todas as coisas. Você viu como é que esse homem diz? Se quiseres, olha a diferença, viu? Se quiseres, podeis limpar-me. Se queres, olha a diferença, se tu podes para se queres. Se tu podes, limita o poder e a ação de Jesus. Agora, se queres, coloca o milagre à vontade de Jesus. É a diferença de saber pedir. Eu digo uma coisa, no vocabulário espiritual, nós devemos eliminar essas palavras. Anote aí as palavras que você não pode usar diante de Deus. Essas palavras não podemos usar no mundo espiritual. Primeiro, se. Se. Esse se dá uma tonalidade de que vai ou não vai acontecer. Se vai acontecer. Se. Então arranca a palavra se e coloca vai acontecer. Tem que tirar a palavra se. Outra palavra que tem que ser tirada, será. Será. Será que vai dar certo? Será não. Já deu certo. Arranque. Outra palavra, acho. Eu acho que é por aqui. O acho te dá uma incerteza que você não conhece o caminho. Diga, é por aqui. É a certeza que este é o caminho.
Outra palavra, talvez. Talvez pode ser que ocorra. Não, tire a palavra talvez e coloque: vai ocorrer sim, porque Jesus está comigo. São palavras que para muitos não tem um grande significado, entre aspas, não vai influenciar em nada. Vai sim, vai influenciar em muitas áreas. Não é à toa que quando o pai desse jovem lunático fala desse jeito, o que Jesus diz para ele? Ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Aí Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está querendo dizer: eu só faço se você crê que pode acontecer. Você crê que pode acontecer? Então eu faço. Agora, se você não crê que pode acontecer, também não faço. É por isso que esse homem diz: se queres, Jesus, podes limpar-me. Isto quer dizer o quê? O leproso soube pedir, quando ele diz isto, porque ele está ali retribuindo, colocando ao Senhor Jesus a vontade do milagre, provando que assim que Jesus pode todas as coisas e nada é impossível. Quando o leproso disse: se quiseres, prova que ele colocou que Jesus pode todas as coisas. Olha o que diz Jó capítulo 42, versículo 2. Eu quero que você medite comigo. Jó disse o que para Deus? Bem sei eu que tudo podes. Não é que Jesus pode algumas coisas. Jesus tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada é impossível para o Senhor. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, olha o que diz o 19, versículo 26 de Mateus. Jesus vai dizer: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens, o que esse homem estava passando seria impossível para ele. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tome posse dessa palavra, tire dos seus lábios a palavra sim, será, acho, talvez, e coloca: Deus pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Então você viu o modo de falar? É por isso que Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não é algumas coisas. Algumas coisas eu posso com Deus porque Ele me ajuda, outras coisas Deus não consegue fazer. Não existe isso. Deus consegue fazer todas as coisas, tudo é possível para o Senhor. Então quando Jesus, ele ouve isso desse rapaz aqui, o que Jesus disse? Quero você limpo. Quero ser limpo. Não é assim que ele disse? Ele disse: se quiseres, podes limpar-me. Jesus disse: quero ser limpo. Eu vou limpar você agora. É agora que eu te limpo. Ou seja, nós temos que crer no poder de Deus e saber pedir ao Senhor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 13, Jesus disse que tudo o que pedides em seu nome, Ele fará. Tudo, olha lá. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo Ele pode. Não é se Ele pode alguma coisa, tudo Ele pode. Em João capítulo 15, versículo 7, olha o que diz aqui também. João 15, verso 7, ele vai dizer: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quer mais um? João capítulo 16, versículo 24. Olha o que Jesus está te ensinando você a pedir como esse homem, pedir com sabedoria. Até agora,
nada pedistes em meu nome, pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então Jesus faz tudo, e não somente tudo, Ele faz muito mais, como está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele não só faz tudo, Ele faz muito mais do que tudo. Você quer ver? Olha o que Jesus opera aqui. Ora, aquele que é poderoso, diga, quem é poderoso é Jesus. Quem é poderoso? E por que Ele é poderoso? Ele mesmo disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo. Coloca aí no dedinho aí, anota no dedinho, tudo. Anotou o primeiro dedinho? Tudo. E que mais? Mais um dedinho, muito mais. Levante mais um dedinho aí, o poder de Jesus aí, será que Ele faz alguma coisa? Não, Ele não só faz uma coisa, Ele faz tudo, muito mais. Levante mais um dedinho aí, abundantemente. Levantou mais um dedinho? E agora abundantemente, além daquilo que pedimos. Levante mais um dedinho, que Ele vai além do que você pede. E levanta mais um dedinho, e além do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Oh, glória! Esse é o nosso Jesus. Pedido sábio desse homem, né? Por que ele disse se quiseres? Porque ele sabia que Jesus pode tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É por isso que ele vai dizer assim, se quiserem, Jesus, o Senhor pode tudo, se quiser me curar eu estou aqui, mas se não quiser também. Agora dizer se podes, você limita o poder de Jesus. Se podes, Jesus pode tudo, viu? Tudo, não há nada impossível. É igual o anjo disse para Abraão, né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria? Então nós temos que crer mais, né? Quer mais um pedido sábio para desse homem aqui? Já anotou o primeiro aí, né? Se quiseres. Quer saber de mais um pedido sábio que ele fez para Jesus? Coloca aí. Ele disse o quê? Se quiseres, podeis limpar-me. Aí Jesus ouve isso, toca nele e diz, quero ser limpo. Agora vem cá. Olha o que ele vai dizer. Se quiseres, bem, se queres, bem, podes limpar-me. Ou seja, ele vai dizer, torna-me limpo, torna-me limpo. A palavra tornar-se limpo, observa, tornar-me limpo, ao invés de pedir limpar-me. Uma tradução fala tornar-me limpo. Como assim tornar-me limpo ou limpar-me? Diferente. Tornar-me limpo é uma coisa, limpar-me é outra. Você lê uma outra tradução, vai dizer tornar-se limpo. E qual a diferença aqui, pastor? A palavra é bem sutil, mas é poderosa. Mostra que ele não nasceu leproso. Porque tornar é uma coisa, limpar é outra. Tornar é você colocar a pessoa lá da origem, lá do início dela. Então, tornar, diferente de limpar. Tornar-se limpo. Não é assim? Agora, mostra que ele não nasceu leproso, mas tornou-se leproso. Tornou-se leproso. Aconteceu uma enfermidade com ele, que tinha uma origem por causa disso. Limpar, se disser só limpar, Jesus limpar-me, vai dizer o quê? Jesus vai limpar só as feridas do corpo. Vai limpar as feridas do corpo, fisicamente dizendo. Limpou, tirou a doença. Agora, tornar-se limpo é tirar a doença do corpo e apagar o pecado que causou a doença. Viu? Então não é só limpar as feridas do corpo, é tirar o que causou aquelas feridas.
E o que causou as feridas? O pecado desse homem. Então, a maioria da crença em Israel é que a pessoa que era leprosa estava sendo maldita por Deus por causa dos seus pecados. Então Jesus é como aquele homem paralítico que desceu numa cama, lembra disso? Quem lembra disso? Eu já preguei sobre isso, que o homem que desceu sobre a cama, o que Jesus disse primeiro para ele? Levanta-te da cama, foi assim? Perdoados estão os seus. Por que ele disse isso? Porque foram os pecados que levou aquele homem na cama, que deixou aquele homem paralítico em cima de uma cama. Então Jesus primeiro perdoou os pecados, que foi a origem da enfermidade, e depois o sarou, dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então esse homem foi muito sábio, que ele podia dizer: limpa-me, limpa, só limpar, limpou. Mas ele disse: torna-me limpo. Eu quero ser aquela pessoa que não nasceu enfermo, que não tinha enfermidade nenhuma, mas por causa do meu pecado, eu tornei-se um leproso. Então limpa as feridas do meu corpo e limpa os pecados da minha alma. Jesus tanto limpa você por fora, como limpa você por dentro. Tanto sara suas feridas por fora, como sara suas feridas por dentro. Receba o toque de Jesus, que vai mudar a sua vida. Você viu que esse homem foi muito inteligente? Você está vendo aí? Ele soube pedir. É por isso que nós vamos agora aprender 3 lições desse texto. 3 lições. Anote o primeiro aqui. Tem que pedir. Tem que pedir. Mesmo o Senhor Jesus, sabendo do que este homem precisava e do que ele estava passando, mesmo assim ele pediu. Mesmo Jesus sabendo do que você precisa, do que eu preciso, mas a questão não é saber, a questão é eu pedir para Jesus resolver o que eu estou precisando. Sabia disso? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8, tem muitas pessoas que dizem: Jesus sabe do que eu preciso. Não é a questão de Jesus saber, é a questão se você está pedindo o que você precisa. Tem muita gente que não recebe. Por que não recebe? Porque não pede. Olha lá: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se nós ficarmos só pensando que Jesus sabe o que eu estou passando, e não pedir, não vai acontecer nada. Se eu achar que eu não preciso buscar, eu não vou achar também. Se eu não pedir, eu não vou receber. Se eu não buscar, eu não vou achar. E se eu não bater, não vai se abrir. Mesmo que Jesus saiba que você precisa de uma porta de emprego, se você não bater naquela porta, ela não se abre. Não é porque você precisa de emprego que Jesus vai te dar um emprego, vai fazer que um anjo desça, pega o seu currículo e coloca na empresa. Ou que você entre em contato com alguém. Mesmo que Jesus saiba que você está desempregado, mesmo que Ele saiba que você está desempregado, você tem que bater, você tem que buscar, porque senão a porta não se abre. Tudo, esse homem pediu, então tem que pedir. A primeira lição que ele nos mostra é que ele pediu: se queres, podeis limpar-me. Ele pediu ao Senhor. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 22, olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, verso 22. Vamos ler comigo? E qualquer coisa que lhe pedimos, está vendo que ele manda pedir? Lhe pedimos dele. Dele quem? O Senhor Jesus. A receberemos. Qualquer coisa, mas eu tenho que pedir. Se eu não pedir, eu não recebo. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Então não basta Jesus saber do que você precisa, você tem que pedir a Jesus o que você quer, e Ele fará. Não é assim que Ele diz? Tudo o que pedis em meu nome, eu o farei, e Ele fará. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto: esse homem pediu com sabedoria. E não basta apenas pedir, tem que pedir com sabedoria. Tem que pedir com sabedoria. Ou seja, além desse homem pedir, ele soube pedir ao Senhor, e é por isso que ele recebeu. Você sabe o que Tiago disse no capítulo 4, versículo 3? Que muitas pessoas pedem, mas não. Por quê? Pedes mal. Não sabe pedir. Olha lá. Pedis e não recebeis. Porque pedis, tira o errado e coloca, tira o mal e coloca errado. Pediu por falta de sabedoria. Pediu errado, para o gastardes em vossos deleites. Então também não basta apenas pedir. Tem que pedir com sabedoria. Tem que ser sábio. Senão você não recebe. Vou te dar um exemplo aqui. O pedido que você faz tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Esse homem pediu de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Ele diz: se quiseres. Jesus, está a sua vontade que eu estou pedindo? É isso que ele disse. Está a sua vontade para eu ser curado? Aí Jesus disse o quê? Quero ser limpo. Eu quero. Eu vou te limpar. Eu quero. Então quer dizer que estava segundo a vontade do Senhor. É ou não é? Então, quando eu peço, eu tenho que pedir com sabedoria e pedir de acordo com a vontade de Deus. Você quer um exemplo aqui? Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Salomão. Se Deus aparecesse para você como apareceu para Salomão e dissesse: pede o que queres que eu te dê, o que você pediria? E é aí que vai provar sua sabedoria. Alguns diriam: ai Senhor, eu quero uma mansão. Ai Deus, mansão? Mansão. Pum, está lá a mansão. 30 quartos. Você vai limpar como? Ah, pastor, vai pagar a empregada como? Vai pagar IPTU como? Não, ele só te deu a mansão. Mas eu vou vender, pastor. Não pode vender. Ele te deu aquilo que você quer. E aí, o que você vai fazer com a mansão? Daqui a pouco o governo está pegando a sua mansão. Não tem IPTU pago. Você acha que é pedido sábio? É ou não é? Ai, Senhor, eu quero uma Ferrari. Você quer uma Ferrari? Está aí. Você vai encher a gasolina como? Quanto você acha que é para gastar numa Ferrari? Lá no final do ano você vai pagar o IPVA. Quanto você acha que é o IPVA de uma Ferrari? Manutenção. Seguro. Como é que você vai pagar a Ferrari? Você acha que é pedido, sabe? Mas eu vou vender. Não pode vender. Você pediu o que você quer. Está proibido vender. Quero ver como é que você vai dar conta daquilo que você pede. Então a questão não é pedir, tem que pedir com sabedoria. Com sabedoria. Por isso que muita gente não recebe. Muita gente não recebe porque não sabe pedir. É como o Tiago disse: pedis, não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. O Salomão, vamos lá? Olha o que aconteceu. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos. É capítulo 1 de 2 Crônica, versículo 7. 7 ao 12, 2 Crônicas. Naquela mesma noite, está com sono Samuel, viu? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Olha lá. E disse-lhe: pede o que quiseres que
que eu te dê. E aí? Qual o pedido que você faria? Ai, eu quero viajar para os Estados Unidos. Você já tem um visto? Não, você volta gemado de lá para cá. Agora quem não tem visto, não tem liberação para entrar, vai voltar algemado. Dos braços aos pés. Ah, pastor, eu quero. Você tem aí, vai para os Estados Unidos. Você quer viajar para os Estados Unidos. Mas e a volta? Não, é só para ficar por lá mesmo. Está entendendo? Então nós precisamos saber pedir. O Salomão, Deus falou, pede o que quiser, Salomão, que eu te dê. O que eu quiser? Você acha que Salomão pediu coisas fora? Por coisas fora daquilo de Deus? Ou pediu sem sabedoria? O que será que ele pediu? E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora o quê? Tá vendo aí? Agora vem cá. Ele está pedindo sabedoria para quê? Para usar para ele? Para adquirir riquezas? Ou para usar em prol da obra? Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, que não era povo dele, ele não era propriedade do povo, o povo era de Deus, perante esse povo, porque quem poderia julgar este teu Senhor, não é meu, é teu grande povo. Então preciso de sabedoria e conhecimento para poder fazer o que é certo para o teu povo. Então ele está usando sabedoria. Ele já está pedindo sabedoria e conhecimento para usar, aplicar para Deus, não para ele. Aí Deus vai fazer além do que ele pede. Então Deus disse a Salomão, olha o que Deus vai dizer, como se Deus dissesse, você não pediu isso, hein? Porque se você tivesse pedido, pode ser que eu não faria. O que é que Deus está dizendo? Porquanto houve isso no teu coração, não pedistes riquezas, tirou a riqueza, não pediu fazenda ou honra, quer ser reconhecido mundialmente, nem a morte dos que te aborrecem, seus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Então quer dizer que ele está pedindo para Deus coisa para usar para a sua obra, para usar para o próprio Deus, não é para usar para si, não é para benefício de si próprio. Se eu peço uma mansão é para mim, não é para Deus. Se eu peço uma Ferrari é para mim, não é para Deus. Se eu peço uma viagem para passear é para mim, não é para Deus. Mas quando eu peço algo que é para engrandecer, exaltar e honrar a obra de Deus e o seu nome, Deus te concederás. Saiba pedir. Viu? Esse homem que pediu para ser curado, depois você vai ver o que ele vai fazer. Viu? Por que ele foi curado, pastor? O que ele fez? Depois você leia o texto todo. Ele vai sair anunciando o que Jesus fez. Está vendo aí? O testemunho ganhou muitas almas desse homem. Ganhou almas para quem? Para Jesus. Então quer dizer que até a cura dele foi para engrandecer o nome de Jesus e ganhar almas. Você leia o versículo 44, 45, está aqui, e advertindo, Jesus curou, está aqui, versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertindo severamente, logo despediu. Jesus advertiu, não fala para ninguém. Aí Jesus disse, olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te o sacerdote que o rejeitou, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.
Faça tudo isso que eu estou ordenando. Mas tendo ele, Jesus, saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Esse homem foi curado para propagar o que Jesus fez. Até a cura dele teve uma ocasião, teve um resultado para o reino de Deus. Almas se converteram, almas se chegaram a Jesus através do testemunho desse homem. Você está vendo que seu pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus e engrandecer a Deus? Então você tem que saber até pedir para que o nome de Jesus seja glorificado. Olha o que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler aqui? Olha, todo pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, no Senhor, que se pedirmos alguma coisa, segundo ele nos ouve, segundo a sua vontade. É por isso que ele diz: se quiseres, ô Jesus, dá a sua vontade a me curar. Jesus diz: tá, quero limpo. Curou na hora. Está vendo aí? Até nisso tem que saber pedir. Terceira lição com esse texto: tem que pedir, pedir com sabedoria, mas pedir com fé. Pedir com fé. Você acha que esse homem tinha fé em Jesus? Sim ou não? Tinha. Se ele não tivesse fé, não teria feito esse pedido. Se ele não tivesse fé, teria feito como aquele filho o pai do jovem lunático: se podes. Porque Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. E que o pai respondeu para Jesus? Jesus, eu creio. Opa, glória a Deus. Ah, mas ajuda a minha incredulidade. Será que ele cria mesmo? Porque se ele estivesse crendo mesmo, ele não dizia para Jesus: ajuda a minha incredulidade. Então ele não tinha fé. Jesus curou pela compaixão dele, não foi pela fé desse homem. Você está vendo? Esse aqui já tinha fé, porque ele colocou à disposição de Jesus o milagre. Ó, Jesus, se tu quiseres, tu faz. Se não quiser também, o Senhor continua a Deus. Se o Senhor fizer, é Deus. Se não fizer, também é Deus. Se o Senhor sarar, é Deus. Se o Senhor também não sarar, é Deus. Nada disso vai mudar em sua vida, porque o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor não é somente reconhecido pelos milagres que faz, mas o Senhor também é reconhecido até pelos milagres que não fez. Jesus é Deus. Terceiro pedido: pedir com fé. Não basta apenas pedir, pedir com sabedoria. Se não crê que vai receber aquilo que se pede. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, eu quero ler na tradução NVI, mude a tradução, Samuel. Olha o que diz a palavra, aprenda a pedir. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levanta-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, é fé, crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Agora olha o verso 24. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Uma outra tradução diz: creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Não é que vai receber, já recebeu. Se você pediu, creia que já recebeu o que você pediu a Deus. Creia que já aconteceu. Em Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedirdes em, olha lá, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Ó, tudo o que pedir em oração. Uma tradução diz: tudo o que pedides crendo, o recebereis. É por isso que não pode ter dúvida naquilo que você pede, porque a dúvida é como o mar, né? Aquele que duvida é como o mar que é levado de um lado para o outro, como as ondas, né? O Tiago explicou bem isso aqui. Está lá em carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que ele diz: aquele que pede, né, e pede duvidando, é semelhantemente à onda do mar. Olha lá, coloca aí Tiago capítulo 1, versículo 6. Aquele que vai e volta, duvida daquilo que pede. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem já foi ao mar aí? O que o mar faz? Você vê aquela onda grande de 3, 4, 5 metros, aí você diz: ó, tira as coisas da areia, porque o mar vai levar. Aí você vê aquela onda enorme, ela vem. Aí quando ela vai chegando perto da beira do mar, na areia, ela quebra e volta. E ela só coloca um medo no tamanho da onda. Ou seja, a pessoa que duvida é semelhantemente à onda do mar. Ela vem: não, eu creio. Aí ela vai andando. Aí vem um obstáculo, ela: opa, peraí, não é por aí não, deixa eu voltar. Ou seja, o próprio Deus disse que aquele que recua da fé, a minha alma não terá prazer nele. É por isso que ele disse, Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então você tem que pedir com fé, sem duvidar, porque o milagre não vai acontecer, o milagre já aconteceu. Se coloque de pé, podem aplaudir ao Senhor. Já aconteceu. Você crê que o milagre já aconteceu lá na sua casa, no seu trabalho? Se crê, o milagre já aconteceu. Amém? Eu quero fazer um apelo para você que ainda não entregou sua vida